Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Sejam bem-vindos a mais essa reflexão do projeto Semear. Estamos refletindo a respeito do chamado que Jesus nos faz. E ainda refrisando, Jesus, quando nos chama e o seu chamado é bem explícito, ele vai deixar a liberdade, vai nos dar a liberdade de escolhermos se queremos ou não segui-lo. Quando ele diz, se alguém quer me seguir. Esse se nos dá a liberdade de decidir se queremos segui-lo ou não. Se a decisão é por não segui-lo, então nós não temos compromisso nenhum com ele. Mas se a decisão é para segui-lo, aí ele coloca algumas exigências, algumas normas para que nós possamos cumprir. E a primeira norma, que a gente chamou de pilar, é justamente o desapego, o renunciar-se, renunciar a si próprio, renunciar às coisas, para estarmos livres para segui-lo. Já vimos algumas facetas desse primeiro pilar e agora queremos encerrar essa reflexão olhando para um personagem da Bíblia que, a meu ver, deveria ser um grande apóstolo de Jesus. O chamado que Jesus fez para ele foi um chamado explícito, um chamado de amor, um chamado direto, objetivo, muito mais do que aos outros. E outra coisa, Jesus já era um mestre conhecido quando fez esse chamado. Diferente dos outros que Jesus estava começando a sua vida pública, ele não era conhecido. Então, as pessoas decidiram segui-lo sem saber o que ia acontecer. Já nesse caso, Jesus já tinha nome, já tinha renome, já era uma pessoa conhecida, já era um mestre famoso. Tanto é que o próprio personagem fala isso, explicita isso. Estou falando desse personagem que para Mateus, no capítulo 19, era um jovem rico que se aproximou de Jesus. Para Marcos, no capítulo 10, esse personagem era alguém que chegou, se aproximou de Jesus correndo. Para Lucas, esse personagem era um homem de posição. E aí nós conhecemos a história. Ele chegou perguntando o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus dá uma resposta de praxe, dizendo que deveria cumprir os mandamentos. Ele retruca dizendo que já faz tudo isso, e aí é que começa o grande chamado de Jesus. Mateus vai dizer que Jesus vai responder para ele, se queres ser perfeito, olha, dá uma condição a mais. Você já é bom, você já faz o normal. Agora, para você ser extraordinário, você precisa dar um passo. E esse passo começa pela renúncia. Marcos já vai dizer que Jesus fixou nele o olhar, amou, ele disse, veja, o mesmo olhar que Jesus fixou em Pedro, fixou neste homem que era bom e que Jesus viu nele a possibilidade de ser um grande seguidor. E aí a proposta é a mesma. Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo que tens. Lucas vai dizer que Jesus respondeu para aquele homem, ainda te falta uma coisa. Ele já era bom, ele já cumpria os mandamentos. Para ser extraordinário, faltava uma coisa, desapegar-se. Veja que Jesus faz um chamado explícito. Vem e segue-me. Te desapega, te desamarra e vem e segue-me. E aí a gente vê a atitude daquele homem, né? Mateus vai dizer que, ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Marcos vai dizer
Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Lucas vai dizer, ouvindo isso, ele se entristeceu, pois era muito rico. Amados, perceba aí que o problema não é a riqueza. Jesus certamente sabia que ele era uma pessoa de posses, que era um homem de posição. Então, isso não foi impedimento para Jesus chamá-lo. Agora, o que impediu aquele homem de seguir Jesus foi o apego, foi a dificuldade, a impossibilidade ou até a falta de vontade de desapegar-se das coisas deste mundo. E aí, entristeceu-se. Ele queria, mas não era capaz de se desapegar. Jesus também se entristeceu, porque via nele uma grande possibilidade, mas ele não era capaz de se desapegar. O problema não é a riqueza, o problema não são os bens. O Senhor nos concede os bens e graças a Deus que Ele nos dá tudo o que é necessário e às vezes até mais do que é necessário. O problema é o apego aos bens, é a dependência dos bens, é não ser capaz de se desapegar dos bens que Deus nos dá. E aí nós vemos que esse homem, que poderia ser um grande personagem no meio dos apóstolos, não é nem conhecido, é citado como vimos aqui. Amados irmãos, hoje e sempre o Senhor faz esse mesmo chamado para nós. Como a esse jovem, como a este homem, fixa o olhar, ama-nos e nos convida a segui-lo. Agora, para segui-lo, é preciso que nós cumpramos as exigências básicas do chamado. E a primeira exigência é justamente a renúncia de si mesmo, a renúncia das coisas, o desapegar-se. Não é que Jesus quer que a gente jogue fora os bens que Ele nos deu. Não é que Jesus quer que a gente deixe para trás, abandone a família, abandone os bens, as coisas boas que Ele nos deu. Jesus quer que nós nos desapeguemos, sejamos desapegados de tudo isso. Podemos ter, mas não podemos ser escravos. Não cabe para o discípulo de Jesus estar escravo das coisas. Não é possível, não tem como conjugarmos as duas coisas, seguir Jesus e permanecer escravo. Por isso, esse é o primeiro pilar do chamado de Jesus e do seguimento de Jesus. Renunciar a si e às coisas. Não é jogar fora, é não ser escravo, não ser apegado. Amados irmãos, peçamos que o Espírito Santo nos capacite para que nós tenhamos essa graça, essa capacidade de administrar os bens que o Senhor nos dá, sem nos apegar a eles, sem nos escravizar. Que nós possamos ter a sabedoria de produzir frutos, de compartilhar os dons e os bens que o Senhor nos dá, sem que haja nenhum apego, sem que haja nenhuma escravidão. Vem, Senhor Jesus, nos tocar, para que nós possamos dar o segundo passo, o do carregar a cruz. Liberta-nos dos nossos apegos e das nossas escravidões. Amados e queridos irmãos, neste caminhar, aprofundando-nos na palavra de Deus, precisamos deixar que Ele nos liberte de todos os nossos apegos. Apegos de bens, apegos da própria condição, apegos que nos escravizam. Sejamos livres, livres para seguir Jesus, com a liberdade de discípulos que, desapegando-se das coisas, olham para o céu e se tornam instrumentos livres nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos capacite para essa liberdade, para que assim nós possamos ser instrumentos do seu amor e da sua misericórdia. Olhemos para Maria,
e, com o seu exemplo, sejamos fiéis, obedientes e livres para dizer sim e para, como ela, dizer: eis aqui a serva do Senhor. Que Deus nos abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima. Fique com Deus.